Eu sou Carlos Alberto de Barros Franco. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que é muito importante, que é a reabilitação ou a recuperação pós-Covid, ou de síndrome pós-Covid ou Covid longa. Eu sou membro titular da Academia Nacional de Medicina, sou professor titular de pneumologia da PUC e sou pneumologista como especialidade e tenho hoje em dia um grupo grande exatamente atendendo os pacientes Covid, tanto na fase aguda quanto na fase de reabilitação. Na realidade, para você ter uma ideia, para você, enfim, todos que estamos assistindo, terem uma ideia da importância do tema, a Organização Mundial de Saúde, que apresenta geralmente temas assim que eles chamam de um brief, né? Sobre as coisas mais importantes do mundo. Eles lançaram, coisa de um mês, acho um brief que eles chamam de Covid longa. O que é a Covid longa? Aquele indivíduo que, após 4 semanas, que seria o prazo aceitável para o indivíduo evoluir bem para a Covid, ele continua com o seu sintoma. Então, eles dividem em 2 grupos. Dividem um grupo que eles chamam de Covid prolongada, é aquele que vai de um mês até 3 meses. Então, o indivíduo já ficou bom do vírus e continua doente até 3 meses. E chama da síndrome pós-Covid, aquela que se prolonga ainda mais de 3 meses. Então, vocês vão me perguntar, por exemplo, sim, mas isso é uma coisa muito rara? Não, ao contrário, isso é uma coisa muito frequente. Tanto que, hoje em dia, está se chamando a última onda, que tem ideia de chamar de onda, né, cada vez que o Covid aumenta, e a última onda vai ser a síndrome pós-Covid, quer dizer, se uma vez passado o vírus estiver controlado, se Deus quiser bem mais cedo possível, ainda vão ficar muitas pessoas doentes durante muito tempo precisando de assistência. Para ter uma ideia, que é uma coisa importante isso, 1 em cada 4 doentes continuam doentes depois de bons do Covid, após as 4 semanas, até 3 meses. Então, 1 em 4, 25%. Tá? E 1 em 10 continuam doentes depois de 3 meses, ou seja, com 4 meses, com 5 meses, o Covid foi embora, o vírus acabou e eles continuam doentes, com a chamada síndrome pós-Covid. Então, para vocês terem uma ideia, já agora, não estou dizendo que vai acontecer no futuro, estou dizendo que já nós temos agora. Nós temos, no dia 15, quer dizer, nós já tínhamos 17 milhões e 500 mil pessoas que tiveram Covid. Então, vamos trabalhar com esse número. Se 25% continuam doentes depois de 1 mês, ou seja, de 1 mês a 3 meses, nós já temos, não vamos ter, nós já temos 4 milhões e 800 mil pessoas doentes e precisando de assistência médica, até o 3 meses. E mais de 3 meses, nós temos 1 em 10, né? Então 10%. Então, nós temos 1 milhão 753 mil pessoas que já estão doentes depois de 4 meses de Covid. A pessoa teve Covid, foi internada ou não foi internada, 6 meses ela ainda está doente, precisando de assistência médica. Então, esse é a importância do tema e a importância de nós falarmos hoje exatamente sobre o que se pode fazer com esse grupo enorme de doentes que já existe e que vai aumentar, como nós chamamos, a última onda. Acabou o Covid, ainda vai ter muito doente pós-Covid. Só para vocês entenderem de uma maneira bem simples, o vírus Covid ele se liga através de uma ponte, né, que a gente chama de spike, a um número de células que tem um receptor próprio para receber essa ponte. E esses receptores são distribuídos em todo o organismo, né, especialmente em vasos sanguíneos, pulmão, fígado, rim e sistema nervoso. Então, todo o organismo sofre agressão viral. E, saindo o vírus, o tratamento, enfim, o indivíduo se livrando do vírus, o que ocorre geralmente em 2 semanas, nos doentes graves, em 3 semanas, eles não têm mais vírus, não estão mais contaminando, o organismo sofreu uma inflamação grave desses órgãos todos, em consequência dos mecanismos de defesa tentando matar o vírus. Só que o nosso mecanismo de defesa é um pouco burro, porque às vezes o vírus foi embora e ele continua atacando aquela estrutura como se o vírus estivesse lá. Porque, na realidade, tem um pouco do antígeno do vírus.
Então, eles dão agressão. Então, o que causa, o que é a síndrome pós-Covid? São as manifestações de múltiplos órgãos que foram agredidos e deixam de funcionar adequadamente. Então, nós vamos só seguindo da cabeça para os pés, dizer, por exemplo, cérebro. O indivíduo tem, com frequência, na síndrome pós-Covid, às vezes 6 meses, perda de memória, perda de atenção, tem perda de sono, dorme mal à noite. Então, ele tem alterações neurológicas. Isso não é nervoso, não, isso é uma doença orgânica. E tem alterações também no sistema nervoso, aí sim, de depressão, de ansiedade, de insegurança. Então, ele precisaria, teoricamente, de 2 médicos, um psiquiatra e um neurologista. Continuando descendo, você vai ter alterações auditivas. É comum ter uma perda de audição, perda de olfato. A maioria deles volta, mas algumas vezes permanece. Então, ele vai precisar, teoricamente, de um otorrino. Continuando descendo, nós vamos ter o pulmão, que é o principal órgão, a principal síndrome pós-Covid é esse. Acabou o Covid, 3 meses, 4 meses depois, o doente diz que não está respirando bem. O atleta que jogava tênis não consegue jogar a partida de tênis dele. Então, é a síndrome pós-Covid pulmonar. No coração, você tem uma incidência maior de infarto pós-Covid. O indivíduo tem um Covid, fica bom, 3 meses depois ele tem um problema coronariano, ele tem um problema cardíaco, tem arritmia, ele tem um problema na pele que envolve o coração, que se chama pericárdio. Continuando descendo, na barriga. Não é infrequente que tem pessoas que passem a ter diarreia crônica, que passem a ter problema de digestão. Então, ele precisaria, teoricamente, de um gastroenterologista. Indo um pouco para a periferia, vamos ver a pele. Não é infrequente que ele comece a ter, primeiro, queda de cabelo. Isso é quase que uma rotina, a queda de cabelo. Então, ele vai precisar de um dermato. Ele ter lesões cutâneas, que façam coceira, lesões vermelhadas. Saindo um pouco da pele, entrando nas articulações, dores musculares, dores articulares, dificuldade de se levantar por perda de força muscular. Então, esse é o conjunto de alterações que a gente chama de síndrome pós-Covid. Então, é importante lembrar, quem teve um Covid e, às vezes, meses depois, continua com queixas, que ele não é uma pessoa que ficou queixosa, porque ficou traumatizado de ter uma doença grave. Ele está queixoso porque ele continua doente com uma doença que se chama síndrome pós-Covid ou Covid longo. No doente que foi para um CTI, evidentemente, ele tem muito mais sequelas. Por que isso? Porque o tratamento em doente grave de CTI determina, primeiro, o uso de remédios que são chamados relaxantes musculares. Então, há uma fraqueza muscular. Segundo, ele fica dependente de um respirador. Então, ele tem que reaprender a respirar adequadamente. É claro que é uma estrutura muito traumática, não é? São indivíduos sozinhos, especialmente o doente Covid, que não pode ter acompanhante, e com vários aparelhos ligados, luzes e sons. Então, ele sofre traumatismo. Ele fica sem se mexer durante, às vezes, 3 semanas. Então, ele perde força muscular. Alguns desses doentes têm problema renal, então entram em máquina de diálise. Isso, evidentemente, faz com que haja uma perda grande de energia. E o mais grave de todo, alguns poucos doentes entram numa máquina que se chama ECMO, que é Extracorpórea Membrane Oxygenation, que é a membrana de oxigenação extracorpórea, que é o coração artificial, e que isso realmente tem uma mortalidade grave, mais de 80% dos que entram nisso não sobrevivem, e os que sobrevivem, evidentemente, têm a sequela de depender, durante, às vezes, 3 semanas, de uma máquina artificial. Então, realmente, mesmo quem não tem doença, se você ficar 3 semanas num CTI, você sai de lá um bagaço, você perde toda a sua força muscular. Então, isso é um fator adicional a ser recuperado no tratamento dos doentes na fase pós-Covid. Isso eu tenho chamado muita atenção na mídia e mesmo, enfim, poucos contatos com os órgãos do governo e na academia de medicina, que o governo, enfim, teve uma preparação, infelizmente, pouco adequada na fase inicial, tem que acordar agora, né? Aliás, a Organização Mundial de Saúde
nesse brief que eles apresentam, eles chamam assim o acordar da terceira onda. Então, o governo precisa acordar que isso vai acontecer. Nós temos um sistema de saúde, um sistema único, que é o SUS, né, que já é extremamente sobrecarregado. Então, se você quiser uma vaga num pneumologista especializado, num hospital universitário, você vai esperar alguns meses. Se você precisar de um problema neurológico no hospital do cérebro, você vai ter alguma dificuldade. Se você precisar também de um problema dermatológico complicado, você vai sentir dificuldade. Então, evidentemente, se isso não for programado, os centros, os núcleos pós-Covid, isso vai entupir os especialistas. Você imagina, um indivíduo que esteja nervoso, com insônia, que ao mesmo tempo esteja sem gosto, com falta de ar, com dores musculares e na articulação. Então, ele tem que ir no neurologista, no psiquiatra, no oftalmologista, no otorrino, no dermatologista, e esses médicos vão continuar a receber a demanda dessas doenças que continuam a existir. A única doença não é a Covid. Hoje em dia, infelizmente, como se durante um tempo se evitou ir ao médico, nós estamos atendendo, por exemplo, câncer de pulmão, de uma forma avançada que eu não vejo nos últimos 30 anos de prática médica, porque o indivíduo fica com medo de ir ao médico e a doença avança. Então, é importante que não há dúvida nenhuma que, se não houver centros, vai haver uma quantidade enorme de doentes ocupando a vaga de tuberculose, de câncer de pulmão, de asma, de enfisema, de pneumonia e etc., porque tem que ter centros. Então, tem que haver uma programação governamental para que se organize o atendimento e não deixe que esses doentes pós-Covid fiquem procurando 5, 6, 10 especialistas para tratar de sintomas em diferentes órgãos que, na realidade, fazem parte de um conjunto que é a síndrome pós-Covid. Como deveria ser feito? Primeira coisa, deveria ser feito através de um centro especializado nisso, não num ambulatório de pessoas que podem ser excelentes pneumologistas, mas sem treinamento no tratamento da síndrome pós-Covid. Então, na realidade, deve haver um centro, por exemplo, anteontem inaugurou um centro com esse modelo no Hospital da UERJ, que exatamente faz com que o indivíduo chegue, seja recebido por um médico de família, um generalista, não é? E este generalista, então, é que vai tomar conta desses múltiplos sintomas com assessoria de diversos especialistas. Se ele tivesse, como eu citei antes, a insônia, a perda de memória, a falta de apetite, a dificuldade de audição e o problema do pulmão, ele não precisava ir com 4 médicos, ele ia num só. Quando a coisa fosse mais complicada, o especialista chamava o pneumo, chamava o otorrino, chamava o neuro, eles orientavam e continuavam a ser atendidos, a meu ver, pelos médicos generalistas. Então, esse doente não precisaria ficar correndo, digamos assim, de Bangu até o Fundão para ir ao Hospital do Fundão, indo até Bangu para um hospital de otorrino. Ele ia nesse centro. Então, isso fica mais barato, fica mais objetivo, o indivíduo se movimenta menos e preserva os centros especializados. E o que esses centros vão fazer, ou enquanto não existirem, o que os especialistas vão fazer? A primeira coisa é no pós-Covid imediato. Então, você interna um Covid, por exemplo, trata o oxigênio, seja com respirador, seja sem respirador, com alguns remédios, algumas vezes cortisona, que também diminui a força muscular, e ele tem alta. Em 14, 15 dias, ele tem alta. Então, a primeira coisa é que ele, chegando em casa, ele tem que, muito precocemente, iniciar um treinamento, um recondicionamento. Quer dizer, esse doente tem que fazer atividades de musculação, pode ser as mais simples, como levantar um peso que você tem em casa, orientado, deve começar a caminhar, deve se movimentar. É um erro grave o indivíduo achar que, porque está em recuperação, tem que ficar em repouso. O Covid não deve evitar o repouso por todos os motivos. Deve caminhar, andar, deve tomar muito líquido para evitar fenômenos tromboembólicos. Se ele
gosta de andar, volta de andar, assim que tem condições de praticar uma atividade maior, ele caminhe, ele pode andar à esteira, pode fazer uma bicicleta fixa, né? Então, ele tem que ter todos esses cuidados de recondicionamento. E é claro que, da parte emocional, esse doente deve se entender que ele passou por uma doença que todos nós temos medo, e temos medo basicamente por quê? Porque ela mata. E a morte é uma coisa que amedronta. Então, é importante que haja da família uma compreensão que esse paciente não está sendo molenga ou que está sendo exagerado, ele está se recuperando e precisa muito desse apoio familiar. É claro, evidentemente, que se esse fenômeno se prolongar, quer dizer, nós começarmos a ter uma síndrome pós-Covid, chega ao terceiro mês, esse paciente vai precisar de um atendimento especializado, de preferência num centro de Covid. Mas, se não, ele vai ter que ter um atendimento multiprofissional. Na parte pulmonar, por exemplo, é muito importante. O doente fica cansado por vários fatores. Primeiro, que alguns ficam com alguma sequela Covid. Então, eles têm que fazer um recondicionamento respiratório. Eles perdem músculo. A gente não respira só pelo pulmão. O pulmão tem que ser tracionado pelos músculos respiratórios para o ar entrar. Então, ele precisa de um treinamento muscular. E muitas dessas faltas de ar são de origem central. O doente não está mentindo para você que ele está com falta de ar, não está querendo enganar o médico, ele está com falta de ar. Então, ele precisa fazer um tratamento, às vezes, de psicoterapia, ou um tratamento de medicamentoso, para tirar essa ansiedade, porque o centro da respiração está no cérebro, é o maestro do nosso organismo. Então, se ele tem uma alteração cerebral, ele pode ter a sensação de uma falta de ar, né, que é uma coisa subjetiva, e, portanto, tem que ser tratado no sistema nervoso. Então, na realidade, o importante, em geral, é lembrar que a pessoa pós-Covid tem que voltar o mais cedo possível às suas atividades. Ficar em casa parado é pior receita. Tem que beber líquido, tem que se movimentar, tem que fazer uma alimentação saudável em períodos menores, e, dependendo da manifestação maior, ele vai receber remédios, seja para o cérebro, seja para o pulmão, seja para o otorrino, e ter um acompanhamento. Agora, o acompanhamento da parte emocional é muito importante, né? Uma psicoterapia, mesmo feito por psicoterapeutas treinados para dar uma psicoterapia especializada, não é uma análise, muito longe disso, é muito importante, porque o sofrimento mental que se tem na doença Covid é muito grande. Eu acho que nós, quando escolhemos a medicina, vocês, estudantes, quando escolhem a medicina, vocês escolhem desafios, né? Eu acho que o maior prazer para o médico é você conseguir tratar, né? Como se diz, curar, se possível, mas aliviar sempre. Então, acho que essa é uma oportunidade de você ter esse contato com uma doença nova, uma doença grave, uma doença difícil, que vai se prolongar durante muito tempo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é um grande desafio, uma oportunidade de aprender muito, oportunidade de estudar muito, oportunidade de ter contato com profissionais que estão dedicados a essa doença e tomar esse desafio como uma coisa sua. Em relação à tendência profissional, eu acho que a síndrome pós-Covid ela aumentará o trabalho e aumentará o nosso desafio, que é a nossa razão de ser médicos, bastante. Qualquer especialidade. Eu não acho que haja necessidade obrigatória de ser na área de recondicionamento físico, porque a síndrome pós-Covid é um recondicionamento geral do organismo, do cérebro ao pé. Mas é claro que haverá necessidade de pessoas treinadas para orientar a parte de recondicionamento físico também. Então, haverá oportunidades mais para psiquiatras, mais para neurologistas, mais para otorrinos, mais para pneumo muito. A clínica pneumológica, evidentemente, aumentou e continuará aumentando muito, para cardiologistas, mas é mais importante, haverá oportunidade para bons médicos, médicos que tenham interesse realmente em saber medicina, e mais do que isso, que tenham prazer em tratar doentes. A medicina é uma profissão que a gente escolhe
porque gosta de cuidar, e que gosta de gente. Quem não gosta de gente e não gosta de cuidar, não pode escolher medicina, porque nós atendemos pessoas no momento mais fragilizado delas e nós temos que ser fortes para ajudá-las. Então, aquele que não quer cuidar e não quer tratar e não quer ter contato com pessoas queixosas, tem que trabalhar em outro lugar, ou porta de boate, ou num restaurante bacana, porque aí a pessoa, num hotel, porque aí a pessoa está alegre. Então, nós temos que ter muita tolerância e acho realmente que a parte de reabilitação, em geral, será um campo, nos próximos anos, interessante para aquele que ainda está na dúvida de fazer medicina.